Fala caras, Pio aqui e esta é a última aula do treinamento Controle Emocional Objetivo. E cara, ao longo dessas aulas nós identificamos os principais obstáculos emocionais que atrapalham o desempenho do trader e eu também ofereci soluções práticas, ok? E hoje, cara, eu vou te entregar também um checklist emocional para você utilizar no dia a dia para se manter obviamente emocionalmente controlado no day trade. Mas antes, cara, vamos ver os pilares centrais que nós aprendemos no treinamento Controle Emocional Objetivo. Nós vimos nesse treinamento, cara, que o seu problema pode não ser a estratégia, mas sim o emocional. Falamos sobre isso na aula 1. Vimos também que operar com dinheiro errado aumenta a pressão e destrói o psicológico. Aula 2. A confiança no trade vem de estratégias objetivas e testadas. Aula 13 e 4. O medo de operar nasce da falta de preparo e de testes manuais, que são os backtests, cara. Aula 4. Ficar preso à tela aumenta a ansiedade e gera decisões impulsivas. Na aula 5. Isso quer dizer, cara, quando você abre uma operação e fica grudado na tela, torcendo pela operação. Ao invés disso, você levanta da cadeira e vai dar uma volta. Nós falamos sobre isso na aula 5. Nós vimos também que um dia de loss mal digerido leva a autossabotagem. Falamos sobre isso na aula 6. O impulso de recuperar é o que mais te faz perder. Poxa, cara, a gente desmembrou tudo isso na aula 7. E por último, cara, nós falamos sobre o FOMO, que é o medo de perder uma oportunidade, né? O medo de ficar de fora. E falamos também que isso, somado à pressa de ganhar, sabota a sua disciplina. Falamos tudo isso na aula 8. Agora que você já tem clareza sobre todos esses aspectos, cara, o próximo passo é aplicar um checklist diário para garantir disciplina e controle emocional todos os dias. Esse, cara, é um checklist emocional diário, né, para você ter uma consistência emocional no day trade, obviamente. Eu vou enviar o link desse formulário para você gratuitamente, é óbvio, né, tudo que é gratuito nesse treinamento, na legenda dessa aula. Então, cara, antes de abrir o mercado, né, antes do pregão abrir às 9 horas da manhã, você tem que se perguntar, poxa, eu estou operando com um capital que eu posso perder? Nós falamos sobre isso no treinamento. Tudo isso aqui, obviamente, são coisas que nós falamos no treinamento, certo? Se sim, você marca aqui. Se você não estiver operando com capital que você possa perder, cara, você nem começa a operar. Você tem uma estratégia clara e objetiva, testada com backtest? Poxa, cara, você obtém isso, como eu disse, lá no meu canal, nos meus treinamentos. Você também tem a estratégia Pulsar 10, que é uma estratégia gratuita, que eu fiz em parceria, né, com a corretora Toro Investimentos. O link da estratégia Pulsar 10 também está na legenda dessa aula. Então, se você tiver uma estratégia clara e objetiva e testada com backtest à sua disposição, você então marca essa caixinha também. Definir minha meta diária e o meu limite de perda diário, né? Antes de começar, cara, toda estratégia objetiva, na minha visão, precisa ter uma meta diária e um limite de perda diário. Dessa forma, você consegue se controlar. Se você não tiver isso, nem vai operar. Se você tiver isso, beleza, você marca essa caixinha e pronto, cara. Dessa forma você já sabe que naquele dia você pode começar a operar, porque emocionalmente falando, muito provavelmente você está controlado. Agora, durante as operações, você tem que se perguntar, poxa, cara, eu estou seguindo a minha estratégia sem interferir emocionalmente? É aquilo que eu mostrei para vocês, cara, na última aula. Na última aula nós falamos sobre a pressa de querer ganhar, certo? É disso que eu estou falando. Então, por exemplo, você está vendo toda essa movimentação que o preço está fazendo, só que a estratégia, no caso aqui a estratégia Pulsar 10, não deu sinal de entrada durante essa movimentação. Ela só foi dar um sinal de entrada aqui. Se você esperou toda essa movimentação e abriu a operação corretamente no ponto de entrada, significa que você não está interferindo emocionalmente na sua estratégia. Agora, se você estivesse operando a estratégia Pulsar 10 e você entrou, por exemplo, na operação aqui ou aqui atrás, enfim, fora do ponto de entrada, significa que você está sim interferindo emocionalmente na sua estratégia. E caso você esteja interferindo emocionalmente na sua estratégia, para tudo, desliga tudo, volta no próximo pregão apenas. Agora, caso você não esteja interferindo emocionalmente na sua estratégia, marca aqui e segue adiante. Evitei ficar preso na tela para não tomar decisões impulsivas. Cara, isso daqui não se aplica a todas as pessoas, né? Por exemplo, no meu caso, eu não tenho problema em ficar em frente à tela durante as operações rolando, porque hoje em dia eu já tenho um emocional controlado para operar. Mas caso você ainda esteja no processo de controle emocional no day trade, é aconselhável que você levante da cadeira quando você abrir uma operação, para você não ter decisões impulsivas, como por exemplo, zerar uma operação. Você
marca essa caixinha. E depois, quando você atingir a sua meta positiva diária ou o seu limite de perda diário, você vem para essa terceira caixinha. Respeitei meu limite de perda e a minha meta, sem tentar recuperar prejuízos. Se você fez isso, cara, se você respeitou as suas metas e os seus limites de perdas diários, ok, você pode selecionar essa terceira caixinha e vir para a parte final do checklist, depois do pregão, certo? Você operou e você tem que revisar aquilo que você fez, para você saber se você seguiu corretamente a estratégia. Se você tiver revisado, marca a primeira caixinha. Se você tiver errado alguma coisa, você anota os seus erros emocionais para você conseguir ajustar no dia seguinte. Se você fez isso, você marca essa caixinha. E é claro, por último, nós temos configurei travas na plataforma para evitar erros futuros. Isso eu mostrei para vocês, cara, se eu não me engano, na aula 7. Você configura no Profit Chart o seu limite de perda diário para que você não erre, entendeu? Se você tiver feito isso, você marca essa terceira caixinha. E aí, cara, você clica aqui em enviar. Você pode fazer isso diariamente. Você limpa aqui o formulário e vai fazendo diariamente isso daqui. Isso vai te ajudar a ter um controle emocional muito grande. Com o tempo, você não vai mais precisar fazer isso, obviamente. Mas enquanto você está no processo de controlar o seu emocional, cara, eu aconselho que você siga, assim, diariamente esse checklist emocional. Ok, cara, a mensagem final que eu deixo para você nesse treinamento, cara, é: o trader de verdade não depende de motivação, ele depende de processo. Se você seguir esse checklist que eu acabei de mostrar para você, a sua consistência emocional vai evoluir rapidamente, entendeu? Bem, cara, agora você já tem um plano de controle emocional objetivo para seguir. Mas se você não tem uma estratégia objetiva para operar no gráfico, como eu disse, você pode operar com a estratégia Pulsar 10, que é uma estratégia de um treinamento gratuito que eu desenvolvi em parceria com a corretora Toro Investimentos. É por conta disso que eu consegui fazer esse treinamento ser gratuito, entendeu? Eu vou disponibilizar o link da primeira aula desse treinamento gratuito na legenda dessa aula, ok? Cara, eu agradeço demais por você ter me acompanhado durante todo esse treinamento. Eu espero que de alguma forma o conteúdo que eu apresentei aqui agregue na sua vida, né? No seu emocional como day trader. E foi um prazer estar aqui com você. E é claro, eu não vou descansar até você se tornar um trader objetivo de sucesso. Eu vou ficando por aqui, cara. E um abraço.